Nessa nossa última aula, a gente está falando ainda sobre a oferta de manjares, mais específico sobre o elemento do vinho. E vinho tem a ver com a revelação do Espírito Santo. E a gente não consegue falar sobre revelação do Espírito Santo sem um entendimento revelado, um entendimento transformado. Fala de renovação da nossa mentalidade. E eu quero que você abra aí comigo em Isaías capítulo 9, por favor. Isaías capítulo 9, a gente estava falando sobre os olhos, né? A gente terminou falando sobre Lucas capítulo 11, verso 33. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Então está falando que a maneira como nós nos comportamos é a maneira como nós vemos, como nós deixamos o pensamento entrar. Tudo isso afeta a nossa vida de gratidão, afeta a nossa vida espiritual. Isaías capítulo 9, verso 2. Diz: o povo que andava em trevas viu grande luz. Aleluia! E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. E é disso que a gente está falando. A gente está falando de iluminação, na verdade. A gente está falando de um coração que é incendiado. Eles viram. E ver aqui em hebraico é tornar-se consciente. Isso aqui é vital para a nossa vida de gratidão. Não é apenas, eu estou percebendo de qualquer maneira. Não, não é de qualquer maneira. Ver é tornar-se consciente. Quando estiver olhando para a coisa errada, trevas poderão entrar. E foi isso que Jesus estava falando em Lucas capítulo 11. Se os teus olhos forem maus, grande trevas será. Se a gente permitir olhar para a coisa errada, as trevas, o engano, vão entrar na nossa vida e vão trazer trevas, escuridão para a nossa vida. Você não pode ter o controle sobre o que acontece ao teu redor. Mas com certeza você tem o controle no que você fixa a sua atenção e naquilo que você fala. Você conhece aquela frase de São Francisco que ele diz que você não pode evitar que passarinhos voem sobre a sua cabeça? Você conhece essa frase? Mas você pode evitar muito bem que eles façam um ninho sobre a sua cabeça. E nós precisamos continuamente do Espírito Santo para que traga revelação da verdade. Para quê? Para que eu e você possamos continuamente poder manter os nossos olhos em luz, em revelação da verdade. Então, gente, aquilo no que você fixa o seu olhar tem o poder de te transformar. Você está entendendo isso? Aquilo no que você fixa o seu olhar tem o poder de te transformar. Você conhece 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, que diz: e todos nós, com o rosto desvendado. Está falando de clareza. Você não tem mais esse filtro que precisava ser colocado. E aqui Paulo está falando de Moisés, quando ele descia do monte, ele teve encontro com Deus, ele foi iluminado, seu rosto iluminava. E para que as pessoas não vissem que a luz se apagava, ele botava um véu no seu rosto. E o apóstolo Paulo agora está falando: gente, agora nós não precisamos mais desse véu, nós temos clareza. As pessoas precisam ver essa luz em nós. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, esse agente na nossa vida que traz revelação é o Espírito Santo. Veja, Salmo 27, verso 4, Davi diz: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Na Bíblia Amplificada diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, investigarei e pedirei constantemente, que possa morar na casa do Senhor, em sua presença todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, sua doce atratividade e agradável afeto, e meditar, considerar e inquirir no seu templo.
Na Bíblia Viva diz, há uma coisa que realmente desejo do Senhor. O privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia um pouco mais da sua afeição e do seu amor. Não é interessante que Davi fala aqui, uma coisa pedi ao Senhor. Lembra que nós falamos do olho ser bom em Lucas capítulo 11, o olho ser bom. E ser bom no sentido de ser singular, de ter um objetivo. E é isso que Davi está falando aqui. Eu tenho um objetivo na minha vida. E é isso que eu busco, e é isso que eu quero, e é isso que eu peço. Eu quero contemplar, eu quero ver, eu quero me tornar consciente disso. Davi entendeu o princípio de contemplar. E contemplar fala de fixar o olhar ao ponto de estar admirado ou fascinado com o que ele vê sobre Deus. Mais uma vez falando do olho, falando do entendimento. O que Davi queria? Ele queria fixar o seu olho. Senhor, é isso que eu peço. Me ajuda a te contemplar. Me ajuda a fixar os meus olhos em ti. E a outra coisa que ele pedia era meditar. E meditar fala de aprender. Meditar fala de buscar a sua orientação. Ou seja, receber instrução clara em como viver, em como agir, em como ministrar. Davi não queria apenas focar. Ele queria que aquele foco influenciasse a sua vida para que ele pudesse viver de maneira apropriada com aquilo que ele estava vendo. E é isso que nós precisamos, a nossa vida de gratidão. Se nós queremos ter uma vida de gratidão, nós precisamos contemplar, nós precisamos fixar a nossa atenção naquilo que ele fez. Graças, porém, a Deus que sempre nos conduz em triunfo. E depois de contemplar, fixar o nosso olhar, ao ponto de ficarmos admirados, admiração no nosso coração, fascinação no nosso coração, isso nos leva a meditar, a aprender, a deixar o Espírito Santo falar no nosso coração, para que nós possamos aprender, para que nós possamos receber a sua orientação, instrução clara em como viver uma vida de gratidão, em como agir em momentos que tentam chamar a nossa atenção, em como ministrar nas outras pessoas. Por isso Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque ele queria fazer a vontade de Deus. E quando ele olhava para o coração de Deus, uau, gratidão vinha no seu coração. E você vê vários salmos de gratidão. Porque o coração de Davi era um coração grato. A palavra contemplar aqui é a palavra raçá. E raçá significa ver, perceber mentalmente, contemplar com prazer. Mas também fala de ter uma visão e de profetizar. Ou seja, não é somente ver. É por isso que nós estamos ligando essa questão dos nossos pensamentos com aquilo que nós falamos, com as nossas atitudes. Porque a palavra raçá não apenas significa ter uma visão ou perceber mentalmente, mas também fala daquilo que nós estamos declarando. E nós precisamos atentar isso, porque a boca fala daquilo que está cheio, o coração. E o coração se enche daquilo que a boca fala. E nós precisamos entender esse processo, e esse processo é importante na nossa vida de gratidão. Veja, a contemplação nos ajuda a focar. A meditação nos ajuda a dialogar. E a combinação dos dois abre portas para que o Espírito Santo ilumine ainda mais o seu coração. Como diz lá no Salmo 119, 130, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. A revelação das tuas palavras esclarece. A palavra esclarecer ali é iluminar. É atear fogo no coração. E era isso que Davi tinha. Então, gente, toda a nossa adoração, toda ação de graças é baseada na visão, no entendimento, no conhecimento que nós temos da pessoa de Deus e da sua obra. E nós precisamos disso todos os dias. Sem o conhecimento de quem Deus é, não há adoração verdadeira. Sem o conhecimento revelado de quem Deus é, não há ações de graças verdadeiras. Por quê? Porque Deus é o foco da nossa adoração. Ei, Deus é o foco das nossas ações de graças. Lembra que nós falamos que a oferta de manjares era uma oferta de gratidão pela generosidade de Deus.
por aquilo que ele tinha feito. Então todas as pessoas deveriam ser mais agressivas. Eu e você poderíamos ser mais agressivos na nossa busca por Deus, é ou não é? Por conhecer mais a Deus, por ser mais perceptivo da vontade de Deus, da palavra de Deus. Mais perceptivos dele do que até mesmo de receber algo. E preste atenção nisso. Buscar receber algo de Deus não é algo errado. 1 Crônicas, capítulo 16, Davi diz isso para o povo: buscai o Senhor e o seu poder. Buscai a sua face. Ele não está falando que é errado buscar o poder de Deus, mas ele está colocando uma ordem. Ele fala: buscai a sua presença e buscai o seu poder. Depois ele repete, buscai a sua face. Porque a nossa prioridade deve ser buscar a presença de Deus. E com a presença de Deus, preste atenção, você vai aprender a buscar o seu poder. De maneira onde o seu coração é guardado, para que você não seja levado pela contaminação do mundo. Veja só Deuteronômio capítulo 4, verso 22, diz: de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o teu coração. Nós estamos falando de nós sermos mais agressivos, de toda a tua alma. 1 Crônicas 22, 19 na NVI diz: agora consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. 2 Crônicas 15, 12, entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma. E a ênfase aqui, gente, fala dessa força, mas também fala de uma continuidade. Porque buscar a Deus, gente, não é coisa de domingo. Não é coisa de culto de quinta-feira, ou de quarta-feira, ou de terça-feira, como seja na sua igreja. É uma jornada contínua. E para essa jornada contínua, para que a gente não desista, no meio dessa jornada contínua, nós precisamos continuamente desse vinho. Nós precisamos continuamente da revelação do Espírito. Nós, na realidade, aprendemos sobre Deus para que possamos nos relacionar e viver em comunhão com Ele. Todo conhecimento que buscamos, cujo fim seja o próprio conhecimento, resulta o quê? Em orgulho. 1 Coríntios vai dizer isso, Paulo vai dizer isso. Olha, o conhecimento, ele incha, ele ensoberbece. Por quê? Porque se o nosso objetivo foi buscar conhecimento, para termos conhecimento, nós estamos fora do foco. O nosso objetivo é Ele. Como diz lá João capítulo 5, verso 39, Jesus dizendo àqueles homens, dizendo: olha, vocês buscam no livro que vocês encontrem a vida eterna, e vocês fazem bem em fazer isso. Mas no verso 4 ele diz: mas vocês deveriam vir a mim para ter vida. Porque a nossa vida está no relacionamento com Ele, na verdade de quem Ele é. Portanto, o nosso objetivo em estudar sobre Deus é o de conhecê-lo, de ter um relacionamento pessoal com Ele. Você entende isso? Quais são os benefícios de uma vida que busca conhecer a Deus? Número 1, nos tornamos mais como Ele é. Número 2, nós nos conhecemos mais com base em quem Ele é. Número 3, nós entendemos que nós temos promessas, bem nenhum nos falta. Número 4, nós temos vida nesse relacionamento. Quanto mais nós buscamos conhecer a Deus, mais clara fica a nossa perspectiva do mundo. Buscar a Deus, então, gente, para a gente terminar, afeta a nossa perspectiva espiritual. Afeta a maneira como nós olhamos para a pessoa. Afeta como nós olhamos para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nos dá uma percepção mais precisa de coisas espirituais. Abre um mundo totalmente novo no qual muitos de nós somos totalmente desapercebidos. E cria em nós um coração quebrantado e contrito, que é sensível aos seus caminhos e aos seus desejos. Perceber a presença de Deus. Quanto mais nós o buscamos, mais gratidão vai ser gerada no nosso coração por quem Ele é e por tudo o que Ele fez na nossa vida. Tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.